Vamos falar sobre a nossa necessaire de hoje. Esse aqui é o meu, que nós vamos usar a entretela e o zíper, né? Esse aqui é o meu bordado, mas eu não vou trabalhar com ele. Esse aqui é o bordado 20 por 30, né? Que é o de vocês. Aí vamos como se eu fosse iniciar o meu produto. Qual é o início? Eu tenho aqui um desenho técnico. Essa aqui é a posição que vocês estão enxergando aí, né? Bom, né? Eu acho que sim. Vou tentar adivinhar, tá, gente? Então, eu desenhei, fiz um desenho técnico aqui da minha frasqueira, onde ela vai ficar com o resultado final de 28 por 18, porque o 20, tirando 1 centímetro para cada lado, é a margem de costura, e o 30, a mesma coisa, tirando 1 centímetro para cada lado, para o lado de lá e para o lado de cá, o resultado é de 28 centímetros. Eu vou fazer ela com o zíper na abertura, desenhei um zíper aqui. Eu vou colocar uma etiqueta da marca nessa lateral, a 3,5 centímetros de cima do zíper. Eu vou trabalhar com forro, essa é o meu modelo, tá, gente? Eu vou trabalhar com forro estampado e colocar uma etiqueta de composição do meu tecido por dentro, tá? Então, depois a gente vai criar, vamos trabalhar com a ficha técnica dela, aí que nós precisamos de modelista, de o nome do material, a quantidade do material e assim por diante. Mas tudo que a gente for cortando, a gente vai anotando na nossa ficha técnica do protótipo, tá? Esse aqui é o meu molde, que é o molde que vocês têm que fazer. Como nós vamos produzir uma necessaire, eu pedi que traçassem 30 por 20, né? Eu fiz as marcações necessárias aqui. Aqui em cima é onde vai o zíper. O zíper vai ser colocado a 2 centímetros aqui da margem, o início dele, e o final 2 centímetros para dentro também, tá? Então, já coloquei pique aqui nos dois lados. Aqui é onde eu vou colocar a minha etiqueta. Esse molde aqui é o molde da minha necessaire, que nós chamamos de frasqueira necessaire, ou frasqueira necessaire bordada, ou se quiserem também só frasqueira bordada, vocês criem o nome para ela do modelo, tá? Necessaire, geralmente, ela nada mais é do que uma bolsa, fechada ou não fechada. Necessaire, porque ela deve caber apenas o necessário. Então, ela geralmente é pequena, a partir de um determinado tamanho, é considerado outras coisas já, né? Tipo, maletas, malinha e assim por diante. Eu devo cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro, e ainda, se eu quiser, 2 vezes também na entretela. A entretela, ela vai, assim como eu dei liberdade de vocês fizerem, se não quiserem fazer o 20 por 30, fazer menor, fiquem à vontade, tá? A entretela é a mesma coisa. Já vou explicar sobre a entretela. Então, aqui eu já cortei, ó. Cortei 2 pedaços, 2 pedaços do tecido principal, que é o tecido que vai ficar por fora, e 2 pedaços para o meu forro do mesmo tamanho, tá? O que eu fiz foi entretelar com a entretela bem fininha, porque eu estou trabalhando com uma chita. A chita é um tecido mole, ó, aqui ainda dá para perceber essa entretela como tem elastano. A chita é um tecido molinho e transparente, então para ele não interferir no meu tecido, eu passei o entretela para deixar o tecido um pouquinho mais grosso. E para facilitar, porque a chita também desfia muito, essa entretela que eu usei é aquela bem fininha, transparente, com cola, então ela ajuda apenas, vai me ajudar apenas na produção, vai facilitar a minha produção, tá? Entretelei os dois lados. Aí, esse outro lado aqui, eu também entretelei os dois, porque o meu bordado era com ponto muito longo. Ó, ele é longo, o meu ponto, tá? Então, para não ficar esses fios soltos, eu coloquei uma entretela para ela ajudar a prender, já que vai ser uma necessaire de mão, né?
para ela ajudar a segurar os pontos por trás, tá, gente? Então, eu fiz usei a entretela com essa função. Então, ela vai ajudar na estrutura aí para os dois tecidos ficarem com a mesma textura. Eu entretelei os dois lados, tá? Eu não bordei os dois lados, não. Bordei um lado só. Então, a primeira etapa que eu preparei foi entretelar o tecido, tá? Depois de eu entretelar, uma coisa aqui, ó, deixa eu pegar. Quando eu for passar a entretela, gente, quem quiser usar entretela, o ferro está desligado, mas tudo bem. Eu não devo deslizar o ferro em cima da tela. Eu vou colocar o tecido, né? Deixa eu pegar um pedacinho de entretela ali. Ó, vou pegar um tecido. Outra coisa também que eu esqueci de falar da entretela, gente, existem entretelas coloridas, tá? Ó, esse aqui tem o brilho da cola. Ó, essa aqui é na cor preta, tem cinza e já encontrei vermelha também. Porque a entretela, se for trabalhar com tecido como o linho, que tem uma trama um pouco mais aberta, se eu colocar uma entretela, por exemplo, se eu for fazer uma camisa preta, não tem como eu colocar uma entretela branca, porque depois, conforme a gente fizer a costura ou fizer movimento, vai aparecer aquele material branco. Às vezes até ele influencia na cor do tecido, porque se é um tecido transparente, ó, por exemplo aqui, ó, se é um tecido transparente, ela acaba influenciando na cor. Uma cambraia muito fininha, eu não posso usar preta, eu não posso usar entretela branca, vai modificar a cor. Então, já tem entretelas pretas, vermelha, tem cinza. Eu acho que os próprios fabricantes, às vezes, dependendo da quantidade de uma empresa solicita, eu acho que eles conseguem fabricar entretela em todas as cores, tá? Quando eu quero entretelar uma parte, coloco o tecido, coloco a entretela. Eu não devo passar o ferro aqui em cima direto da entretela. Por quê? Porque quando eu aqueço isso aqui, o que vai acontecer aqui por baixo? Essa cola que tem na entretela, ela vai derreter para colar nesse outro tecido. Colocar o ferro em cima e a cola derreter, ela vai passar para esse lado de cá. E o que vai acontecer? Ela vai sujar o meu ferro, e sujar o ferro, essa cola aqui vai queimar aqui embaixo, e outra hora, quando eu precisar do ferro para passar alguma outra coisa, ela vai acabar sujando a minha roupa. Então, sempre que eu devo botar uma outra superfície em cima da entretela e não deslizar o ferro, apenas apoiar. Ó, apoiei o calor em cima, espero alguns segundos e vou apoiando em toda a superfície que eu quero colocar a entretela para distribuir o calor por toda a parte dela igual, tá? Então, fazendo assim, corre o risco de deslizar, ela sai aí vai acabar o quê? Vai acabar fazendo ruga no outro lado do meu tecido. Eu não quero isso. Então, eu apenas apoio o ferro em cima e vou apoiando em todas essas partes da peça que eu quero entretelar, tá? Então, vamos iniciar. Já entretelamos, né? Já preparamos a minha parte, eu preciso entretelar. Quem não quiser entretelar é opcional. Outra coisa que eu vou falar para vocês, para lembrar, é como, lembro de colocar, eu peguei um pedaço de linha, não maior do que o tamanho do meu braço, né? Uns 40 centímetros. Coloco a argolinha na agulha e depois eu passo a agulha pela argolinha da linha, seguro a pontinha da linha e dou aquele nozinho, né? O que vocês vão fazer para fechar? Nós vamos trabalhar com aquele alinhavo miúdo, bem miudinho, aquele que nós usamos para fechar a almofada. Ó, tá? Quem tiver mais paciência e quiser a necessaire mais resistente,
É o pontinho atrás espaçado, ó. Eu venho aqui atrás, vou lá na frente. Eu venho aqui atrás, vou lá na frente. Aqui, ó. Pega um pouquinho atrás e vou lá na frente, tá? Esse ponto vai deixar a necessaire bem mais resistente. Então, quem tiver um pouquinho mais de paciência, faz esse. Então, nós vamos usar ponto de alinhavo 209 bem miúdo. Outra coisa, outro termo que eu vou usar é quando eu for fazer o fechamento, é usar lado direito com direito, posicionar um sobre o outro e fazer a costura aqui. Então, eu vou usar aqui alfinetes, ó, como se eu estivesse fazendo uma costura. Eu juntei direito com direito e estou costurando em cima da minha margem de costura. Gente, a minha margem de costura sempre deve ser 1 centímetro, não esqueçam, tá? Aí aqui, ó, a peça está fechada e aqui dentro tá a margem de costura que a gente deixou de 1 centímetro. Então, é esse processo, esse é o termo que eu vou usar. Então, juntar direito com direito e fechar com 1 centímetro de margem de costura. Então, vamos começar. Que zíper eu vou usar? Se a minha necessaire tem 30 centímetros, eu preciso ter um zíper pelo menos maior do que 30. Então, eu pedi que comprassem um zíper de 30 centímetros. Ah, eu já dei fim no meu zíper aqui de 30 centímetros. Agora sumiu, gente. Mas tudo bem. Ó, esse é o zíper que a gente encontra no comércio, que já vem nas medidas específicas que a gente quer, já vem prontinho, com um metalzinho aqui no final, com um metalzinho aqui no outro final dele, para que o cursor, quando deslize, pare ali naquele metal e pare aqui. Mas a necessaire nós não vamos precisar desses metais, nós vamos eliminá-los, tá? Então, ele vem com um cadarço aqui um pouco maior, daí cortem aqui, e nós vamos esconder esse metal aqui, tá? Quem quiser cortar o metal todo, fique à vontade, mas nós vamos esconder. Eu preferi usar um zíper que é comprado em metro. A gente compra só os dentinhos com o... Não sei onde é que tá. A gente compra assim, ó, só em metro, né? O tamanho que eu quero. E o cursor, a gente também compra separado. Se eu quiser mandar produzir esse cursor com o nome da minha empresa, tem várias empresas que produzem zíper, que produzem esse cursor aqui, assim como tem empresas que produzem botões com o nome da empresa, né? Produzem também esse cursor com o nome da empresa em modelos diferentes. Aqui eu tenho prata, tenho branco, tenho preto, tenho dourado também, que já está por aí. Então, essas são as cores, mas tem todas as cores que vocês imaginarem de zíper, amarelo, rosa, azul, verde, tem uma infinidade de cor diferente. Então, aqui no final, se eu puxar, ele sai fora, né? Mas aqui vai ficar dentro da costura da minha bolsa. E esse final aqui, eu vou dar um acabamento com um pedacinho de tecido, tá? Eu peguei um pedacinho como eu vou trabalhar com um forro diferente, eu peguei um pedacinho de tecido, dobrei 2 vezes e dobrei mais uma, fiz um cadarcinho, né? Agora eu vou encaixar, ó, encaixar a ponta do meu zíper ali dentro e vou fazer uma costura. Prendendo esse cadarço, vou fazer com um pontinho atrás, para que pareça uma costurinha feita na máquina. Aqui. Esse final aqui a gente está fazendo um acabamento manual, mas dá para inventar também um monte de coisas aqui para acelerar essa produção, né? Dá para a gente cortar esse zíper aqui com calor, essas máquinas que fazem corte a laser, né? Então ele já vai ficar preso e não vai desfiar. Ó, então eu dei o acabamento do meu zíper.
o cursor vai até ali. Então, o zíper está preparado. Vamos iniciar. Eu dei uma margem de 1 centímetro na bolsa, mas o cadarço do meu zíper, ele tem exatamente 1 centímetro, né? Então, para eu fazer a costura muito perto, vai acabar trancando o cursor. Mas, aí aqui, ó. Vamos colocar, eu tenho o lado direito da minha bolsa. Eu tenho o outro lado direito. E tenho o zíper também do lado direito, ó. Então, eu vou primeiro colocar o zíper no lado bordado. Eu vou pegar isso aqui, ó, vê bem, eu não vou simplesmente pegar dali e botar de qualquer jeito, né? Dali para cá eu tenho 2 centímetros, que tá marcado lá no molde, né? Aqui. Ó, dali para cá eu tenho 2 centímetros aqui. E tenho mais 2 centímetros do lado de cá. É onde o zíper vai começar e terminar aqui, 2 centímetros para dentro de cada lado, tá? Então, eu vou pegar o zíper aqui, ó, lado direito da minha bolsa com o lado direito do zíper. O lado direito do zíper é aquele lado que tá o cursor, né? Eu vou pegar o quê? Virar assim, ó, direito com direito, tá, gente? Aí, vou prender aqui com alfinete. Ó, quando chegar aqui, onde está os 2 centímetros, aqui que vai parar, não vou deixar essa ponta solta. Eu vou pegar essa ponta e vou virar para dentro, ó. O zíper vai terminar aqui, tá? Aí, coloco um alfinete aqui onde eu dobrei o zíper, ó. Então, aqui dá para ver, o outro lado ainda continua grande, né? Aí, aqui, já tá o zíper, ó, virei o lado direito. Então, o zíper tá alinhavadinho aqui. Agora, eu vou colocar o outro lado aqui, ó, a mesma coisa. Viro esse lado para cá, ó. Deixo aquele pedaço ali. E vou prender com alfinete de novo, desse lado de cá. Nós já vamos colocar o forro nessa costura aqui, tá, gente? Aí, aqui, ó, de novo, eu vou ali e faço, dobro a ponta do zíper para dentro. Então, tá dos dois lados aqui, ó. Agora aqui já tá o direito. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, vou abrir o zíper. E nós vamos... O que eu fiz aqui ficou um pouco mais difícil de vocês entenderem. Nós vamos colocar, que não dá... Eu coloquei alfinete e eu não tô conseguindo abrir o zíper, tá, gente, ó? Eu colocar do lado direito, com o lado direito do forro, mas eu preciso abrir o zíper para mostrar isso para vocês. Eu vou tirar um lado. Para eu conseguir mostrar o que que a gente tem que fazer ali. Ó. Agora, eu vou colocar de novo o lado direito do tecido bordado com o lado direito do meu forro. Eu vou juntar os dois e vou fazer um sanduíche. Colocar o forro
com tecido bordado e o zíper tá no meio. Agora eu vou fazer essa primeira costura, tá? Então, inicio aqui com um nozinho, dou um arremate aqui no final. E vou costurar até o outro lado com alinhavos miúdos, tá? Eu não vou fazer muito miudinho para acelerar um pouco a produção. Aí aqui no final, onde o zíper tá acabando, que tem aquela dobrinha, vou dar um pontinho a mais, um pontinho de reforço, porque é o final do zíper, tá? Para ficar mais firme na hora de abrir e fechar. Ó, então uma lateral tá colocada. Vou fechar o zíper para vocês entenderem, ó. Então, aqui eu tenho uma lateral da minha bolsa pronta. Tenho o zíper que eu tenho acesso ao lado de dentro da bolsa, tá? Agora falta o quê? Falta fazer esse outro lado para cá, tá? De novo, eu apoio o lado direito, pego o lado direito aqui, ó, direito com direito, plano, e viro para embutir o zíper na costura do lado de dentro, tá? Então, eu venho aqui pelo lado de cá, coloco aqueles alfinetes que eu tirei, né, que eu botei o zíper que eu tinha tirado. Faço aquele acabamentinho aqui no final, aquela dobrinha do zíper para empurrar ele para dentro do forro, tá? Agora, ó, aqui tá meu tecido do lado direito, boto de novo o lado direito aqui, ó, e viro direito com direito e vou fazer a costura do forro com o forro com o tecido de fora, embutindo o zíper por dentro da costura dos dois tecidos. Então, fazendo de novo um sanduíche. Ó, começo do lado de cá, com um pontinho de reforço sempre, né? Mesmo dando nozinho, sempre dá um pontinho de reforço, tá, gente? Vamos. Dou um pontinho de reforço aqui onde tá terminal, a pontinha final do zíper. E vou costurando. Tem alguma coisa trancando. Alfinete. Não esquecendo do alinhavo, ponto de alinhavo miudinho para ficar bem reforçado, tá?
aqui onde está terminando, faço de novo um pontinho de reforço. E vou até o final e dou outro pontinho de reforço aqui. Para não desmanchar a minha costura. Ó, aí viro. Aqui é o meu lado avesso. Aqui é o lado direito. Então, aqui eu tenho o quê? As duas laterais com o zíper no meio. Ó, se eu levantar as duas laterais, tá? O que falta agora? Fazer o fechamento da lateral, tá? Mas eu não quero apenas chegar aqui e costurar ali para ficar aparecendo ali por dentro a costura, né? Nós vamos virar para cá de novo, ó, lado direito, com o lado direito do tecido, juntar os dois. E o lado direito do meu forro com o lado direito do forro. Aqui tá a minha bolsa aberta, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou costurar em volta. Eu costurando em volta, eu vou ter um retângulo, né? Como vocês fizeram lá na almofada, que vocês costuraram em volta, mas nós vamos deixar uma abertura aqui para a gente virar depois ela do lado direito por aqui. Então, nós vamos deixar um pedaço aberto aqui embaixo. Primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar aqui, ó, juntando a costura com essa costura do lado de cá, onde, ó, as duas costurinhas dos dois lados, onde terminou o zíper. Vou prender com o alfinete. Faço a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Junto. Costurinha aberta. E seria quase que juntar, né, onde tem um pique. Eu juntar o meio com o meio e assim por diante. Agora eu vou juntando toda a minha peça. Eu botei isso aqui para facilitar, mas não tá. Então, eu vou prender a minha peça toda a volta com alfinete, para depois a gente costurar e virar ela do outro lado. É a mesma coisa como se eu fosse fazer aquele agulheiro, que eu costurei todo em volta, depois eu virei para o lado direito. Então, eu vou iniciar por aqui, vou fazer o cantinho, vou dar toda a volta e vou terminar aqui. Eu vou deixar uns 10 centímetros aberto, tá? Então, de novo, com ponto de alinhavo. Fazer o fechamento bem rápido aqui. O ponto de alinhavo tá bem aberto, gente, tá? Aqui onde estão aquelas costuras do zíper, na região mais grossa. Aqui a lateral já da parte de fora da bolsa. Vamos de novo a linha ali.
Viro. Continuar a costurar. Aqui acabou a linha, vou arrematar. Pegar outra. Aqui é o lado onde está a etiqueta. Então, o tecido já está mais grosso aqui. Então, aqui está aquele pedaço que sobrou do zíper. Vai ficar por dentro. Depois eu posso até cortar um pedaço. Ele vai ficar por dentro da bolsa, entre o forro e o tecido de fora, não vai aparecer, né? Tá acabando já a minha linha de novo. Então, vai dar para terminar esse... Já tá aqui na abertura da... Ó. Aí, terminei. Fiz todo o fechamento daqui. Dei a volta. Deixei esse pedaço aqui aberto. Agora, eu vou virar, né? Pegar aqui, ó. Vou virar a minha bolsa. Ver se não tem nenhum alfinete esquecido ali dentro. Pegar o cantinho aqui. Ó, tinha um alfinete. Os cantinhos aqui, ó. A gente sempre pega uma agulha. Ou qualquer um outro objeto. Pra fazer bem o cantinho. Puxar bem o cantinho de fora, ó. Aqui. Agora eu vou empurrar o forro pra dentro. Vou puxar aqui ainda que eu não terminei, ó. Botar o forro aqui pra dentro. Aqui tá a minha necessaire bordada com forro estampado. O que que falta ainda? Fechar essa abertura aqui, ó. Aí eu venho aqui dentro. Dobro aquele 1 centímetro de margem de costura, né? Dobro. E pego a... Faço aquele pontinho de chuleio. Mas só pegando na bordinha dos dois tecidos dobrados, assim, ó. É o mesmo ponto de chuleio, tá? Eu dobrei as duas laterais do forro, a margem de costura para dentro. Agora eu vou pegando aqui bem na bordinha e juntando uma borda com a outra, laçando as duas bordas. Ele continua sendo chuleio, tá, gente? A gente empurra, arruma bem o forro lá dentro agora, ó. Aqui é aquele, lembra daquela dobrinha do zíper para dentro, ó?
O zíper tá dobradinho para dentro. Ó. Aqui é aquele acabamento que eu dei no finalzinho do zíper. Foi a primeira coisa que eu preparei, né? E o zíper vem até aqui no finalzinho. Minha etiqueta, meu bordado. E está pronta a minha necessaire. Necessaire bordada com forro de estampado. Ok?